E aí, pessoal, tudo bem? Estou começando agora uma nova série de vídeos que são referentes às minhas aulas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Medianeira, na disciplina de Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas. São vídeos longos, pois são 200 minutos de aula. Não quer dizer que o vídeo terá 200 minutos, ele pode ter um pouco menos, um pouco mais. Então é preciso ter um pouco de paciência para assistir todo o vídeo e buscar o aprendizado que eu tenho a intenção de passar. Nada impede de você colocar a velocidade de reprodução em 2 vezes, 3 vezes, fica a teu critério. Vou valorizar muito se você puder assistir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e divulgar esse meu novo trabalho. Bora lá para o vídeo. Bom, aqui nós criamos um projeto do tipo biblioteca, demos a ele o nome de Poço de Gasolina Library e para a solução Poço de Gasolina Solution. Como estamos trabalhando a ideia do Clean Architecture, criamos uma pasta chamada Estabelecimentos. E agora nós vamos focar o que precisa ser desenvolvido em relação a estabelecimentos para a entidade, que é a camada mais interna do diagrama. Então eu vou criar aqui dentro de estabelecimentos uma classe. Então, escolhido classe e vou criar essa classe chamada, antes aqui de estabelecimentos, eu vou criar uma pasta. Essa pasta vai se chamar domain, é o domínio. Dentro dessa pasta de domínio, nós vamos ter uma outra pasta chamada entities. E aí sim, dentro dessa pasta entities, nós vamos criar uma classe e eu vou chamá-la de estabelecimento no singular e vou colocar o sufixo entity, porque a gente pode ter vários artefatos com o mesmo nome. Tá? O arquivo poderia até ser só estabelecimento e lá na classe eu colocaria o outro nome dela. Mas às vezes para o C# é melhor ser assim. Tudo bem. Ele criou aqui a classe para a gente. Vou deixar aqui. Deixa eu tirar esses usings que são desnecessários. Aqui ele criou a classe interna. O que é o interno? Quer dizer que ela só vai existir dentro desse pacote. Bom, eu não quero isso. Eu não quero isso nesse momento, mas eu vou deixar assim para que quando surge o erro, a gente corrige. Uma coisa interessante que a Clean Architecture trabalha é focada em testes unitários. Só que a gente não vai trabalhar isso daí, porque senão demanda muito tempo. Lá nas playlists tem uns vídeos sobre testes unitários. Recomendo que vocês leiam. Mas o ideal é trabalhar sempre com testes. E eu acho que no 7º período vocês vão ter uma disciplina de testes para trabalhar tudo isso daí. Então aqui eu tenho a minha classe de entidade. Ela é o que precisa ter sobre estibelecimento para trabalhar. Bom, eu acho que uma coisa que precisa ter é uma propriedade. Eu vou tipificá-la como string, porque eu vou gerar um guide. Tá? Um UID, não vai ser um número incremental, vai ser gerado aquilo lá. Então, o nome que eu normalmente dou para as propriedades de identidade seja o nome da classe, estabelecimento, e o ID como sufixo. Quando eu coloco aqui, eu atribuo getSet, eu estou dizendo que ela é de leitura e escrita. Algumas regras dizem o seguinte: o ID ele só pode ser atribuído uma vez. Eu não posso mudar o ID. Então eu posso trabalhar aqui, uma coisa nova que tem em um dos vídeos do meu canal lá, eu coloco o init. Isso quer dizer que só vai poder atribuir o valor para essa propriedade na criação do objeto. Ele não vai poder mudar o set disso daqui depois. Tá bom? A gente pode testar depois e ver a diferença.
Eu vou deixar aqui, não está dando erro nenhum, está dando um warning, deixa eu ver o que é. Não, nada. Tá. A propriedade não anulável e a ID precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Vai precisar de um construtor. Ela está dizendo isso justamente porque esse valor tem que ser informado na inicialização. Se eu coloco aqui 7 e grava, é para ele sumir aqui o warning. Vamos ver, está gravando. Manteve aqui, eu não sei porquê, mas você está demorando alguma coisa. Alguma coisa aqui do compilador. Vou deixar o 7 aqui, daqui a pouco ele se resolve. Esse aqui a gente vê. Deixa eu ver aqui. É porque ele está assumindo que ela não é anulável, então ela é obrigatória, vai ter que ter um 7 para ela, tá? É isso daí que ele está dizendo. E pode ter mudado alguma coisa com essa versão nova. Aqui ele fala, considere definida como nulável. Nulável é que ela poderia ter sem valor, coloca isso daqui, aí ela é nulável, tá bom? Pode não ter valor. Nulável é diferente de valor padrão, oi? Isso. Tá? Então essa é a ideia. Aqui eu só vou ter que ver depois porque ele está dando isso daqui. Eu vou ver essa mensagem e dar uma olhada. Ele aqui está sendo atribuído, mas só está dizendo o seguinte: tem que ter esse cuidado de inicializar no construtor. A gente pode colocar aqui o init. Tá. O que mais que nós temos? Por enquanto, o nome, né? Isso é o nosso básico por enquanto. Tá certo? Para essa situação. Então, a gente já começou a trabalhar com o estabelecimento. Tá perfeito. Só que isso aqui é a nossa entidade. Tá? É a nossa entidade. Ok? Bom, como é que a gente vai trabalhar agora nisso daqui? Ele está dizendo a mesma coisa. Eu vou dar uma olhada aqui depois para o que é esse erro aqui, que tem que mudar. Ele tem que entender que é requerido e não vai ter problema. Mas é o warning. O warning a gente fica tranquilo, mas precisa resolver. Deixa eu ver se ele dá uma dica. Gerar construtor. Daí ele vai querer que gere o construtor. Mas isso é tranquilo, tá? É isso que ocorre mesmo. É isso mesmo. Eu preciso gerar um construtor. E nesse construtor eu vou ter aqui o nome. Mas aqui ele está dizendo que tem alguma coisa errada ainda. Olha lá, estabelecimento ID. Ele não tem estabelecimento ID aqui ainda. Então eu preciso pegar o meu estabelecimento ID. Eu já explico isso daí para vocês, tudo que ele está fazendo. E vou dizer que ele vai receber, vou pegar aqui um guide, ponto, new guide, ponto, listing. Bem, com isso, o warning sumiu. Tá bom? Porque essas variáveis que eu declarei aqui, propriedades na realidade, elas não são nuláveis. Então ele fala, olha, o objeto que eu te entregar tem que respeitar essas regras. Se você coloca um construtor e esse construtor recebe os valores e inicializa essas variáveis, para mim está tudo certo. Eu não preciso me preocupar em te avisar. Então, ele está te avisando boas práticas para você poder trabalhar. E isso é importante. Tá? Então, eu quando crio propriedades não nuláveis, eu preciso inicializá-las no construtor.
O nome eu deixei como 7, porque o cara vai poder mudar depois que cria. Isso é certo? Eu acho que não, né? Ele não pode mudar o nome de um cara. Vai colocar init também. Ó, na hora que eu criar esse valor, você vai ter que mudar ele só naquela criação. É uma regra. Não é para você, cria o objeto e vai dando lá um nome e recebe outro nome. Não. Cria um objeto com os dados reais dele, mas permite recuperação. Mas no caso, poderia editar uma pessoa errada. Mas aí quem trabalha isso é a interface, né? Mas ele teria um método para atualizar nome. Poderia. Seria um caso de uso, alterar nome. Porque daí você pode fazer um registro de quem alterou, por que alterou, um log. Entendeu? Muito bem. Então aqui a gente já tem o nosso domínio pronto. O que nós precisamos agora? A gente precisa trabalhar esse cara. E como que a gente vai trabalhar? Deixa eu pegar aqui a figura. Estou de olho no horário. Eu tenho agora a situação de casos de uso. Casos de usos que vão trabalhar com esses dados, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Os casos de uso também fazem parte da camada de domínio. Então a gente vai criar aqui uma outra classe. O caso de uso ele faz uma única coisa. Vocês já tiveram use cases em UML, né? Então, o que esse caso de uso vai fazer? Registrar estabelecimento esse estabelecimento e use case. Aqui está errado? Registrar. Bom? Obrigado. Estabelecimento e use case. Muito bem. Então, eu estou dizendo quem vai fazer as coisas. Então, esse cara aqui vai trabalhar, ele vai registrar o meu... Depois nós vamos trabalhar a herança, algumas coisas nesse sentido aí juntos, tá bom? Então, ele vai registrar. Vai registrar aonde? Eu preciso ter um local para ele registrar. Eu sei que tem, mas não sei aonde. Então, eu preciso de data sources, preciso de repositório, eu preciso dar mecanismos para que isso possa acontecer. Então eu entro em uma outra camada. Essa camada ela não aparece muito aqui nessa figura. Bom, ele é uma camada de manipulação de dados. Mas na literatura ele traz, tá bom? Então nós vamos pegar aqui, ó, e eu vou criar nesse cara uma pasta chamada data. E quando a gente programa certo em orientação a objeto, a gente programa baseado em contratos, baseado em interfaces ou, no máximo, classes abstratas. Tá bom? Então, a gente aqui, em data, a gente vai ter duas classes, duas pastas. Contracts e implementations. No nosso contrato, aqui existe uma coisa interessante, tá bom? Verifique que eu estou dando nomes largos para os arquivos e para a classe. Isso é uma característica do Clean Code e do Clean Architect. Porque quem for ler o meu programa, o meu sistema, no nome do arquivo, ele já vai ter que identificar o que aquilo faz e para que ele serve. Isso é um tipo de autodocumentação. Bom? Então, existem situações que o pessoal fala assim, coloca numa fonte de dados, um data source, todos os métodos que você vai usar para ele. Então, você vai ter o create, o update, o delete, o find all ID, get all, get by ID, tudo. Tem os mais puristas que falam não. Você tem que ter uma fonte de dados para cada método, porque daí eles se tornam independentes. Se precisa mudar um, você muda só um. Isso propicia no futuro um trabalho em equipe melhor.
Porque daí você vai ter o código tudo num repositório e aí vai chegar uma equipe e fala, olha, eu vou trabalhar em tal lugar, então eu vou fazer um fork, vou fazer um branch diferente e trabalho naquilo. Aí terminou, eu comito, faço merge, tudo certo, eu não atrapalhei a vida de ninguém. Entendem isso? Então aqui nós vamos ter o nosso primeiro data source e ele vai ser uma interface. Então, e é uma convenção da linguagem, né? Vai ser uma interface e eu vou chamá-la aqui de registrar estabelecimento. Tá bom? O I já é a característica que é a interface. Tá bom? Tem gente que faz o seguinte ainda, coloca contract. Para saber que é um contrato. Porque tem linguagens que não trabalham o I como convenção. Então você pode forçar, é redundante ter os dois. Quem conhece C# e Java sabe que o I está dizendo que você trabalha em uma interface. Tá? Mas outras linguagens, como o Dart não tem interface. Ele tem classes abstratas. Então o pessoal coloca no sufixo dele o que é. Aqui eu vou deixar as duas situações, o I e o contract. Porque quanto mais esclarecedor for o nome do meu arquivo, melhor vai ser para quem for assumir esse código. Pensem que a gente não desenvolve só para a gente programar. A gente está num projeto que esse projeto vai passar para outra pessoa, porque você vai receber um novo projeto. Então criamos esse cara aqui e ele vai ser uma interface. Adicionar. Aqui, está criado. O que minha interface tem que ter aqui para trabalhar? Ela vai ter que ter um método público que inicialmente não vai retornar nada. Isso a gente pode mudar depois, tá bom? Mas inicialmente não volta nada. E a gente vai chamá-lo, seguindo a convenção da linguagem, registrar estabelecimento. Registrar estabelecimento. Ok. Mas então ele precisa aqui receber alguma coisa, não é? Ele precisa receber um estabelecimento entity. Deixa eu ver aqui para importar. Estabelecimento entity. Aqui. Use. E eu vou dar, deixa eu fechar. E eu vou dar um nome para a variável. Aqui eu posso chamar estabelecimento entity. Pronto. Eu tenho o meu contrato feito. Olha, quem implementar essa interface tem que respeitar isso daqui. Joia? Nós vamos refatorar depois, nós vamos melhorar, vamos mudar alguma coisa, mas nesse primeiro passo a gente vai dessa maneira. Muito bem, deixa eu tirar esses uses desnecessários. Na hora que não aparece a lâmpada. Muito bem. Agora, nós vamos precisar aqui em implementação criar uma classe que implemente esse data source. Então, uma nova classe. E eu vou chamá-la de registrar estabelecimento. Aí o pessoal coloca aqui o seguinte, ó, às vezes coloca o impl e já entende que é uma implementação. Mas para que abreviar, né? Implementation. Eu não deixo dúvida. Tá bom? Ok, é criado. Aí, vou tirar esse cara daqui. Eu vou dizer que essa classe vai implementar o i registrar. Não está funcionando muito aqui. Registrar estabelecimento contract. E deixa eu ver se ele acha aqui. Contract.
Então, esse passo, entender. Então ele me dá lá no formatar, já achou, tinha digitado errado. Perfeito. Só que ainda está dando erro, né? Porque eu estou dizendo que vou implementar uma interface. Então eu tenho que ter os métodos dela na minha classe concreta. Eu venho aqui e ele vai dizer, olha, implementar a interface. Então ele trouxe aqui para mim um método de uma maneira que eu possa implementar. Isso daqui por si só estaria bom para algumas pessoas. Eu coloco aqui a minha regra de implementação. Só que a minha fonte de dados, o meu data source, ele pode mudar. Eu posso ter uma hora ele focado em web, posso ter uma hora ele focado em dados na minha máquina. Isso pode mudar. Então, o que a gente vai fazer? Criar um repositório e que esse repositório seja responsável em invocar o data source. Tá bom? Então, aqui, quando a gente escolhe uma técnica para trabalhar, a gente tem que ter paciência, porque às vezes a gente tem redundância de código. Bom? Fala, meu Deus, mas por que eu estou fazendo 2 vezes a mesma coisa? É a arquitetura. E se ela existe, não surgiu à toa, é para facilitar a nossa vida. Então eu venho aqui agora no meu domínio e vou criar aqui uma pasta. Vou chamá-la de repositories. Ok. E aqui eu vou criar um contrato, tá bom? Porque ele não tem que saber como a implementação ocorre. Vejam a interessante da camada. Eu estou definindo regra de negócio, não como ela vai acontecer. Quem define como acontece é em data. Bom, domínio só define o que precisa. Joia? Aí fala, mas por que o contrato do data source está aqui em cima? Porque a minha camada de domínio não sabe nem que existe um contrato, não existe nenhum data source. Ela não sabe. Eu sei que eu tenho um repositório. O repositório enxerga o data source, mas o data source não sabe quem é o repositório. Bom? Então aqui eu vou criar a mesma coisa, vou pegar esse cara aqui. Aqui até o nome eu poderia mudar, ó. Registrar estabelecimento de contratos. Eu posso colocar aqui o seguinte, ó, data source. Poderia escrever data source, tá bom? Mas eu vou colocar só assim. DS. Ninguém sabe. A gente vai ter o mesmo nome praticamente no repositório. Aqui eu coloco DS. Ok, ele atualizou o código também. Então aqui eu venho em repositórios. Deixa eu pegar esse contrato aqui. Eles vão ter algumas diferenças depois, tá? A gente vai fazer aos poucos. Vou lá. E vou mudar o nome aqui. Vou chamar aqui de repository. Abro ele. Aqui vai ser o repository. Não, nessa classe aqui. Deixa eu ver. Peguei aqui. Aqui seria um repository. Ok. O contrato é o mesmo que tem para o data source. Tá bom? É a mesma coisa. Nós definimos a nossa entidade, que é o nível mais baixo do nosso problema. Ele que vai ter os dados para o nosso problema. Começamos a trabalhar com o use case, que é o cara que vai resolver o problema. Aí vimos que o use case precisa de uma fonte de dados. Criamos a fonte de dados. Só que seguindo o Clean Architecture, a gente viu que a fonte de dados não está acessível para o use case. Quem vai estar acessível é o repositório. Criamos o repositório, a implementação. Agora a interface. Agora nós vamos criar a implementação. A implementação ela está na camada mais próxima do dispositivo. Então, quem implementa ela é na camada data. Tá bom? Então, a gente vai ter aqui dentro de data. Deixa eu verificar aqui. Aqui faltou uma pasta.
Nova pasta, data sources. Esses dois caras aqui eu jogo para cá. Pronto. Deixa eu só ver se ele acertou o namespace. Ou ele não aceitou o namespace, estabelecimentos. Data sources. E namespace é importantíssimo porque é a nossa organização lógica, tá? Tudo bem. Agora, aqui ele está com erro, ó, porque aqui está faltando para ele importar e tem que saber que é do Data Sources agora. Pronto. Bom, agora nós vamos criar o nosso repositório aqui dentro. Dentro de dados. Vamos adicionar aqui uma nova pasta e vamos chamá-la de repositórios. E dentro dela nós não vamos ter mais o contrato, né? Ó, aqui também me faltou o seguinte, ó. Eu preciso dizer que o que vai estar ali é contracts. Deixa eu voltar esse cara para cá. E eu acertar aqui o namespace dele. Aqui está errado. Quando eu dei um Ctrl+C, um Ctrl+V, o que aconteceu aqui, ó? Quando esse cara deu um Ctrl+C, Ctrl+V, e ele veio com data lá. Não é data aqui, é domínio, né? Aqui é domínio. E domínio. E a gente vai ter o repositories e o contracts. Deixa eu ver se está certinho isso daqui. Domain, repository, contracts e esse cara aqui. Esse é o namespace. Tá legal. Agora eu preciso, então, aqui no meu Data Repositories, criar uma nova pasta. Vou chamá-la de Implementations. Verifiquem como é trabalhoso, tá bom? É trabalhoso e até vocês entenderem essa lógica, essa mecânica, pode demorar um pouco. E às vezes vocês podem falar assim, não, mas se eu faço tudo de uma vez só é muito mais rápido. É, mas daí vira um código espaguete, depois que ninguém consegue mexer. Pode falar, Miguel. O senhor vai criar um repositório? Vou. Lá no Moodle tem um endereço para o repositório da disciplina. Eu vou jogar lá assim, tá bom? Vou jogar lá assim. Então agora nós temos o implementation. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma classe que implementa o nosso repositório. Deixa eu só copiar aqui o nome dele. Aqui nós vamos criar a classe e que não é o I, registrar estabelecimento, repositório, implementation. Aqui. Muito bem. O que esse cara precisa fazer? Vamos verificar aqui o contrato de Data Source. Ó, é isso que ele tem que fazer. Correto? Ele precisa fazer isso daqui. Vamos voltar aqui para ele. Aliás, aqui, né? A gente precisa dizer que ele vai implementar, né? Implementar e registrar. A não está ajudando. Estabelecimento, repository, contract.
E apareceu. Aí deixa eu implementar a interface. Perfeito. Está funcionando assim. Implementamos o básico, tá bom? Só que o que acontece? Quando eu invocar essa classe e esse método, o meu repositório tem que conhecer o data source, porque é o data source que vai fazer o registro. Joia? Então eu preciso receber aqui o data source que eu vou utilizar. Então eu posso criar aqui o meu construtor. Não está ajudando. Tá, agora deu. String. É isso. Tinha na mão. Ah, não é post, desculpa. Setor. Criou aqui esse construtor. Aí o que eu preciso dizer? Olha, repositório, você vai fazer, tudo que está aqui dentro dessa classe tem que ser feito em cima de um data source. Então eu preciso injetar no meu construtor o data source que vai ser utilizado. Aí você fala assim, que classe que a gente vai injetar? Temos duas classes para o data source. Uma interface, que é um contrato, e a classe concreta que implementa o contrato. Qual dessas vocês acham que eu vou injetar? Se eu injetar a classe concreta, eu perco polimorfismo. Porque eu vou estar dizendo que eu só vou trabalhar com aquele tipo de persistência. E nós vamos ver depois que vai ser gravar alguma coisa em algum lugar. Se eu mando a interface, eu estou recebendo qualquer classe daquele tipo. Eu posso ter um data source para arquivo TXT, posso ter um data source para um serviço web, posso ter um data source para um banco de dados remoto. Então a interface me dá muito mais poder. Porque o cara pode mudar o data source dele, mas o meu repositório vai continuar funcionando. Porque eu estou fazendo uso de um contrato. Então aqui no meu construtor, eu vou receber o seguinte aqui, ó, um i estabelecimento. Olha lá. Só que não é o repositório, né? Estabelecimento data source contract. Esse daqui. A ideia não está ajudando no nome. Deixa eu pegar aqui o nome então. Esse cara aqui. Esse cara que eu vou injetar. Eu dou use nele. E aqui eu vou dar um nome, né? Eu vou dar um nome. Eu posso colocar aqui simplesmente data source. Bom? Esse data source. Agora, eu preciso ter esse dado que eu recebo disponibilizado para os métodos dessa classe. Então, eu preciso ter uma propriedade. Bom? Então, vou criar aqui. Não seria nem uma propriedade. Eu vou ter um campo privado. Tá bom? Porque ninguém precisa acessar isso daí. Então, eu vou ter aqui o tipo de dado. E eu vou ter uma variável privada. Private. Vou colocar aqui. Private. E, por convenção, tem sido adotado até no C#, antigamente não era, tudo que é sublinhado é privado. Então, semanticamente, o cara vai saber que aquilo é um campo privado. Ele pode depois ir na declaração e buscar, mas é muito mais rápido ele ler e entender. Isso tem a ver com código limpo. Ele lê o nome de uma variável, ele já sabe o escopo dela. Tá bom? Então, eu vou ter aqui chamado de data source.
Data source. E lá no outro eu coloquei data source minúsculo. A gente sempre tem que ter um padrão, tá bom? Source minúsculo. Então eu tenho aqui esse cara definido. E vou dizer aqui que na hora que o objeto está construído, o meu data source recebe... Nossa, eu coloquei 2 aqui, peraí. O meu data source recebe o data source que veio pelo construtor. Eu já tenho o objeto ali, embora ele seja do tipo de uma interface, mas eu tenho o objeto, porque ele é um tipo assim. Aí aqui eu simplesmente vou fazer assim, ó. Pega o meu data source e executa nele o registrar estabelecimento. Aí você vai precisar de um ID, estabelecimento ID, eu recebi ele aqui. Estabelecimento entity, perdão. Pronto. Aí eu vou implementar a lógica de persistência lá no meu data source. Tranquilo? Só que viram quanta burocracia que a gente teve que fazer? Quando escolhe uma arquitetura, a gente tem essas situações de burocracia. Isso é ruim? Olha, dá trabalho. Mas se você pegar um código assim para você começar a trabalhar, você vai gostar mais de ver um código assim do que um código bagunçado, desorganizado. Tá bom? É mais legível. Ó, isso aqui tem estabelecimento. Ah, legal. O que tem aqui? Ó, tem uma camada de domínio, uma camada de dados. Deixa eu ver de domínio. Ó, ele tem entidades, ele tem repositórios e tem use case. Cadê o use case? Eu fiz use case e eu coloquei onde o use case? Ele está por cá. Porque se você empata, ele está sozinho. Está sozinho? Ah, aqui, né? Eu vou colocar. Deixa eu colocar ele aqui no domain. Obrigado, Miguel. E precisamos de uma pasta use cases. Vamos arrastar ele para cá. Ah, eu tenho use case. Eu posso ver o que ele faz. Ele ainda não faz nada, tá bom? Mas vai fazer. Aí nós temos aqui repositórios, já temos um contrato, temos a entidade. O que eu tenho na camada de dados? Ó, você tem data sources, contrato e implementação, você tem um repositório. O fluxo para se registrar alguma coisa fica muito mais claro. É trabalhoso, demanda mais tempo, mas a leitura do código fica muito melhor. Tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Qual é a diferença entre data e repositório? O data source ele trabalha com a fonte de dados, que ela pode variar. Ela pode ser um serviço web, pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo JSON, ela varia. É a fonte de dados. O repositório é como você lê a fonte de dados. Então, eu tenho um método lá que chama getAll. Tá? Eu vou usar o getAll aqui no meu repositório e implementação. Ó, eu recebo uma interface do data source. Eu posso mandar qualquer interface, qualquer objeto dessa interface. Uma hora eu mando um JSON, uma hora eu mando um arquivo TXT, não importa. O meu cliente vai chamar o repositório. O repositório, de acordo com a interface que recebeu, ele vai trabalhar. Isso às vezes é legal para fazer um cache interno. Estou buscando uma coisa na web e tem um data source para web e um data source local. Quando eu conecto na web, eu faço um cache local. Na hora que eu acesso a web, eu não tenho serviço web, eu pego o local. Tá bom? Então daqui, ó, é orientação a objeto, é arquitetura, é código limpo, é bastante coisa. Tá bom? A gente vai precisar, além das aulas, além de vocês fazerem, vai precisar que vocês estudem também esse material todo que eu deixei disponibilizado. Tudo bem? Então vamos para o intervalo? Vamos começar a brincar agora para fazer esse negócio funcionar. Então, deixa eu fechar tudo isso daqui. Salvar. Vamos verificar aqui no nosso data source. Lembra, o dado vai ser persistido pelo data source, ok?
Só que agora, deixa eu aumentar isso aqui também. Nós temos a nossa interface, que ela diz o que deve ser implementado. E nós temos aqui o nosso data source, mas ele não está fazendo nada. Bom, nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos brincar e vamos ter nossa primeira fonte de dados sendo algo na memória. Bom, ela vai ser algo na memória. Na memória, vamos colocar na memória isso daí. Depois a gente vai ver algumas coisas que vão facilitar isso daí. Então, se isso vai ser na memória, o meu nome não está dizendo isso. Então, eu vou pegar esse cara, eu vou dar um Ctrl C, e vou dar um Ctrl V aqui. Ctrl C, Ctrl V. Agora sim. E vou nomear ele, tirar esse cópia. Essa é a implementação, tá bom? Data source in memory. Ok? Ele está em memória. Bom, se ele está em memória, deixa eu nomear também aqui o nome, deixa eu ver se ele colocou. Não colocou. DS in memory. Eu preciso ter esses dados em memória disponíveis em toda a minha aplicação. Certo? Porque a minha aplicação vai acessar ela. A fonte de dados vai acessar ela. Mas a fonte de dados precisa ter acesso a isso daí. E eu poderia falar, bom, eu crio aqui. Tudo bem. Mas uma hora eu posso deixar de ter esse objeto. Tá bom? E eu posso ter um outro método e que eu não vou ter essa coleção de dados lá. Por exemplo, o recuperar. Eu não vou ter essa coleção lá. Eu preciso tê-la de uma maneira global. Tá? Eu posso pensar em colocar aqui como estático. E daí vale para todo mundo. Mas daí por que eu escolhi colocar como estático aqui e por que eu não coloquei como estático em outra classe que eu vou criar? Talvez por questão de gosto. Mas a gente pode facilitar a vida de quem vai mexer com o nosso código. Tá bom? Aqui em data, por exemplo, eu vou fazer uma coisa em Architect não trabalha isso. Tá bom? É algo que eu estou usando para esse momento. A arquitetura, ela não precisa ser engessada. A gente tem que entender o comportamento dela. E em alguns casos, a gente precisa fazer algumas adaptações para a nossa necessidade. Mas adaptações feitas de uma maneira correta e que seja fácil de ler. Então, eu vou trabalhar aqui o seguinte. Ó. Vou criar aqui uma pasta e vou chamá-la de in-memory mock. Tá bom? Mocagem. Vou estar mocando, criando algo que não existe só para minha aplicação funcionar. E aqui eu vou criar, então, uma classe. Deixa eu criar aqui uma classe. E vou chamá-la de in-memory mock. E tudo eu estou trabalhando relacionado a estabelecimento. Tá bom? Vamos verificar aqui o que eu queria fazer, o que eu vou fazer aqui na realidade. Eu vou colocar aqui essa classe, eu não vou usar. Eu não vou usar essa classe. Eu vou usar aqui um método estático, uma propriedade estática. Eu vou tipificá-la com estabelecimento entity. Ver se ele traz aqui para importar para a gente. Aqui. Está trazendo. Lembrem do espiral. O disco externo enxerga o que está na frente, está mais para dentro. Tá bom? O que está mais para dentro não enxerga o que está mais para fora. Então aqui está tudo bem. Só que isso eu vou querer que seja um list. Eu vi aqui um list desse tipo de dado. Estou usando genérico. Opa! Estou usando genérico. E vou chamá-lo de entidades. Entidades não, desculpa. Estabelecimentos. Ó.
estabelecimento list. Tá bom? Tenho esse cara aqui. E eu posso, deixa eu dar uma verificada aqui. A gente pode fazer isso nessa linguagem. Eu vou dizer que ele recebe isso daqui. Deixa eu ver o que ele está dando dinheiro aqui. Tá, fazendo que um namespace não pode ter isso daqui. Deixa eu ver se ele dá alguma ideia. Tá, new. Tá, new não vai dar. Não, esse new aqui é uma coisa nova do C Sharp, tá bom? Ele vai dar um new em cima disso daqui, sem eu precisar especificar. Isso é legal, tá bom? Tem até um vídeo lá que eu trabalho isso no canal. Isso, isso. Tá, deixa eu só ver esse nível que ele está dando aqui do static. Tá, isso daqui talvez ele tenha que estar dentro da classe. Tá. Tudo bem. E aqui é in memory. In memory. Deixa eu ver o nome do arquivo. Está errado. Ele está certo. In memory, está certo. Ele que digitei errado só. Aqui. Tá. Eu tenho esse cara aqui. Eu queria inicializar ele com alguns dados, né? Mas não precisa. Eu vou ter ele aqui. A princípio, o que me interessa é isso daqui. Bom? Pronto. Eu tenho esse cara. Não estou usando ele aqui em lugar nenhum. Eu poderia ver depois, a gente pode verificar assim. Eu queria ter ele sem ter uma classe. Não tem mais a conta, Aqui, deixa eu voltar aqui. Deu errado. Aqui, ela seria uma propriedade visível externamente, sim. Isso em C Sharp, tá bom? Então, ela é uma propriedade vista externamente. Então, aí sim eu coloco a letra maiúscula. Outra linguagem, como o Dart, ela seria minúscula, tá bom? É que a gente pode colocar um public, mas o static já é public, né? Static já é public, a gente coloca isso daqui. Ele não deu erro, está tudo certo. Deixa eu verificar aqui uma coisa que seria interessante. Deixa eu ver aqui, C Sharp, static, out of class. Eu não queria ter uma classe para isso. Uma static. Tem que dar uma olhada. Aqui ele não está dando muita ideia em relação a ter só o método estático fora. Tem linguagem que deixa, mas acho que aqui não deixa, que ele só deixa dentro realmente da classe. Aqui está deixando dentro de um namespace. Aqui é uma classe, né? Ele criou uma classe, é a classe estática. Tá. Tranquilo. Então, vamos usar o que a linguagem oferece. Perfeito, está aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chegar no meu data source, que a gente criou aqui, a implementação dele, que é desse cara in memory, e vou dizer o seguinte: você está recebendo uma entidade. Perfeito. Então, você vai pegar o estabelecimentos. O mock que eu coloquei. List, né? List. Estabelecimentos list.
ponto, aqui ele vai só importar. Não achou. Por que ele não achou? O que acontece? É um método estático, certo? Só que ele pertence a uma classe, né? Então, se ele pertence a uma classe, eu preciso colocar aqui o nome da classe, botar ela, tá ali, nome da classe, ponto. Tem que receber um objeto dessa classe. Não, aqui não precisaria. Aqui não precisaria, porque... Deixa eu fechar esse daqui. Ele chama normal, porque é estático, então eu dou o nome da classe e chama esse cara aqui, é estabelecimentos list, vamos ver lá, in memory mod. Tipo, não precisa daí a injeção de dependência, né? Não precisa chegar com uma dependência. Não, nesse caso não, porque nós estamos fazendo direto ele pegar o mock, né? Se fosse, por exemplo, um consumo de um serviço REST, a gente teria que mandar, de repente, qual servidor que ele está utilizando. A gente vai fazer tudo isso. Eu só verifico aqui esse erro que ele está dando. Então, não. Só se eu precisar ter aqui um static class. Kernel static class. Pode ser. Estranho. Vamos ver aqui. Estranho, deixa eu ver. Eu sei o que é. Aqui, ó. O que acontece? Deixa eu ver se é isso. Não. A gente tem um namespace em memory mock também. Pode ser isso. Vamos dar uma olhada. In memory mock. Olha lá, ele pegou o namespace daquele cara lá. Daí eu dou um ponto. Aí eu pego a classe. Eu dou um ponto e eu pego a lista. Tá bom? Aí eu só um pouquinho, daí eu dou aqui um add, estabelecimento entity. Só que aqui ele está pensando ainda que é o namespace, ó. Ele está pensando que é o namespace. Então deixa eu tentar colocar em um use, só um pouquinho. Vou dar esse use aqui. O mesmo nome do namespace com a classe, isso está dando problema. Isso aqui pode a gente pensar nisso no futuro. E diga, Elias, já vejo aqui. Eu não consegui ouvir, desculpa. O que aconteceu aqui é mais ou menos isso daqui, que a gente tem esse cara, e nome termina assim, eu estou importando ele, e a nome da classe tem o mesmo nome do namespace. Deixa eu tentar usar aqui o nome totalmente qualificado, aqui, vamos ver, aí ele está dizendo que não precisa. Mas repetir ali, memory mod, ponto memory mod, talvez dê certo. Pois é, ele não aceitou, ele tirou. Não aceitou o nome da classe. A gente vai ter que mudar. Deixa eu verificar como é que eu mudo isso daqui. Vou verificar como é que eu mudo. Deixa eu ver aqui. Namespace.
In memory mocks. Eu posso fazer o seguinte, ó, vamos ajudar aqui. Coloco só mocks. Só mocks. Generalizei. Tá bom? Só mocks. Eu venho aqui agora nesse cara, e no namespace dele, eu vou colocar aqui mocks. Está generalizado. Agora o nome está diferente. O nome da classe, e eu tirei as chaves, eu acho. O nome da classe, o nome do namespace são coisas diferentes. Generalizei o namespace e deixei o nome da classe específica. Agora vamos ver o que ele vai dar aqui. Encontrou o ponto, daí sim ele vai importar lá. Pronto, aí resolveu o problema. Tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nomes que a gente vai dar, porque pode dar isso daqui. Então veja que legal agora. O meu data source está funcionando. Teoricamente. Né? Agora o que eu preciso fazer? Quem chama o meu data source? É o meu controlador, é o meu repositório. Tá bom? Então deixa eu fechar aqui o data sources e o meu repositório. Vou ter que fazer a mesma coisa, porque eu fiz ele só de exemplo para gente. Eu vou ter que dizer que agora esse meu repositório, ele vai ser um repositório para situações em memória, né? Deixa eu tirar esse copy daqui. Repositório in memory implementation. Venho aqui nesse cara, vou mudar aqui repositório in memory representation. E veja que aqui, ó, eu não mudei mais nada, eu mudei o nome da classe, né? Porque o meu repositório in memory, ele é uma instância da interface que eu criei. O contrato está lá, é o mesmo. Independente do que for, ele vai chamar esse cara aqui assim. Tá bom? Independente de que for. Eu acredito que nós temos essa estrutura pronta. Tá bom? Já podemos consumir o nosso projeto. Podemos trabalhar. Só que aqui nós temos uma situação que o nosso projeto, ele é um projeto de biblioteca. E é um projeto de biblioteca. A gente precisa de um projeto de aplicação que realmente vá consumir isso daí. Então vamos ver isso daí, como é que a gente vai fazer. E depois a gente depois vai trabalhar umas situações de injeção. A gente vai melhorar esse código, tá bom? Vamos usar bastante recurso. Bom, vou ter que mexer com o meu use case. Cadê o use case? Aqui. Esse cara aqui. Muito bem. O meu use case, ele precisa saber quem vai realizar o registro que ele precisa. Quem que realiza o registro? Visível para a aplicação de fora. Lembrem da figura lá da cebolinha, lá, né? O círculo. E o use case está no domínio, ele está lá dentro, né? Ele vai ter que mandar por injeção alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Esse cara vai precisar ter um campo privado. Ele vai ser do tipo I, estabelecimento, repository, contract. Vamos ver se eu escrevi certo. Vamos lá, ajuda, editor. Meu Deus. Tá danado. Deixa eu pegar aqui para importar. Repositories do domain. Domain a gente quer esse daqui. Deixa eu pegar esse cara que eu posso ter. Registrar. Acho que eu digitei errado mesmo. Eu venho aqui no use case. Sim, eu digitei errado. É sempre a ação, né? Então tá aqui esse cara. Agora eu venho e importo ele. Tá. E eu vou dizer aqui o seguinte, ó. Esse vai ser o meu repository.
Esse é o meu repositório, tá bom? Agora eu preciso do meu construtor, porque ele vai ser injetado. Setor. Então eu vou dizer aqui que esse cara chegar aqui por injeção. Eu vou chamá-lo de repositório. Ok. E dentro do corpo desse método, eu vou dizer que o meu campo privado acho que com o OBS ligado ele fica mais lento. Ele recebe o repository que veio como argumento do construtor. Então eu tenho o meu objeto pronto. O que eu preciso agora é invocar o meu serviço. Para isso eu vou criar, por enquanto, aqui um método, mas a gente vai ver depois a situação. Deixa eu ver se tem em C#, vamos ver junto aqui. C# label object, label class. Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu ver se tem isso daqui. É uma coisa que eu uso no Dart e funciona legal. Deixa eu só ver se. Ele não tem calable, mas tem fazer por delegação. A gente pode ver depois. Vamos usar da maneira trivial, então. Bom, então eu vou precisar de um método, né? Tenho esse cara aqui e eu preciso chamar o meu repositório. Então eu vou criar aqui um método público. Eu vou chamar ele de calable, só assim para depois eu aprender a lembrar de fazer. E nesse calable, eu vou mandar para ele o que eu quero que seja registrado. E é o que? A minha classe estabelecimento. Ok. Estabelecimento entity. E como argumento, agora eu vou chegar aqui o seguinte: aqui ele está dizendo que não retorna nada, né? Eu vou colocar por enquanto void. E vou dizer aqui o seguinte: olha, você pega o meu repositório e invoca o registrar estabelecimento e manda para ele o estabelecimento entity. Conseguem visualizar a comunicação sempre com injeção de dependência? Lembrando, ó, aqui eu tenho a interface, tá bom? Sempre trabalhar com interface. Eu recebo uma instância, mas eu chamo uma interface. Tá. Agora tem uma outra coisa. Eu não chamo diretamente o use case. Tá bom? Eu crio uma classe controladora que vai ser intermediária entre a minha interface com o usuário e a minha aplicação. A minha aplicação ela começa no use case. Mas para chamar o use case, eu não vou chamar ele direto da camada de apresentação. Eu vou chamar ele por um controlador. Deixa eu pegar aqui, vou pegar de novo lá o clear architecture. Opa! Ó, eu tenho o meu use case, está aqui. Eu tenho dentro do verde camada de apresentação e meus controladores. Então eu não chego direto no use case, eu passo por um controlador. E esse controlador ele fica dentro da minha camada de apresentação. Porque a camada de apresentação vai conhecer o controlador, mas o controlador vai conhecer o use case. Tá bom? E banco de dados, a interface com o usuário, web, tudo isso está lá para frente ainda. Então o que nós vamos fazer aqui? Codificar mais. Eu vou ter aqui dentro uma outra pasta
E vou chamá-la de presentation. Deixa eu ver aqui. Chamá-la de presentation ou controladora direta. Deixa eu verificar. Eu acho que a gente pode chamar ela de controladora direta. Tá. Então, o controlador está dentro de presentation. Vou dar uma olhada aqui, gente, para ver o que fica melhor. Ele é melhor fora mesmo. Vamos colocar aqui, para não misturar. Vou colocar aqui controllers. Aí, de novo, né? É assim, ó. É chato. Porque a gente é muito moroso o trabalho. Mas vocês têm que pensar no resultado. Tá bom? Qualquer um vai conseguir pegar esse teu código e dar manutenção se ele conhecer arquitetura limpa. Qualquer um. Porque os nomes são autodocumentáveis, a estrutura segue um padrão conhecido. Então aqui eu vou ter um controller. Esse controller vai ser esse mesmo nome aqui, ó. Só que vai terminar com controller. Vou pegar esse cara aqui. Vou criar aqui uma classe. Nova pasta, perdão. Nova classe, que seria nova classe. Depois vocês vão ver que a gente vai mudar a fonte de dados e tudo vai funcionar igual. Então aqui, só que vai ser controller. É certo fazer essa mistura de nome em inglês e português? Não. Eu teria que seguir um padrão e teria que ser um padrão em inglês, o que eu gosto. Se você verificar as pastas da arquitetura, eu estou seguindo a situação de inglês. Mas no domínio, eu estou deixando em português. O certo seria ser tudo em inglês ou tudo em português. Tá bom? Não é correta essa mescla que eu estou fazendo. Tá? Tá. Aí eu tenho aqui o meu controlador. E o meu controlador vai ser a mesma coisa que eu tenho no use case. O que vai acontecer? Ele vai chamar o meu use case. Então, eu posso pegar aqui do meu use case, vou pegar aqui essa classe, deixa eu verificar. Vocês vão entender depois que cada um vai ter uma responsabilidade na execução da aplicação. Vou pegar esse cara, só copiar esse código aqui para facilitar. Aqui. Tirar esse cara aqui, vai vir aqui também. Controller. E a gente tem que encontrar. E aqui nós não vamos chamar o repositório, não. Nós vamos fazer o seguinte. Tire isso daqui. Eu posso tirar isso daqui, porque ninguém vai mandar para mim de fora. Bom, ninguém vai mandar de fora isso daqui. Tire esse cara daqui. Aqui o que eu vou chamar? New. Registrar esse cara aqui, mas é o use case. E ele precisa de um argumento, que é o repositório, né? Então eu vou mandar para ele aqui uma nova instância. Vou registrar estabelecimento repository implementation.
use. Está dando errado aqui, tá. Deixa eu diminuir um pouco aqui a fonte só. Eu acho que ele tem. Deixa eu tirar esse cara daqui. Ok. Ponto e vírgula. Eu acho que aqui ele está precisando do data source, ó. Aqui ele precisa do data source. Isso tudo a gente vai resolver de maneira melhor com injeção de dependência, que a gente vai usar de uma maneira bem melhor. A gente vai precisar mandar tudo isso daqui, mas é igual aqui, ó. Eu vou ter que mandar esse cara para ele. Vou pegar ele. Vou pegar aqui, new, registrar, estabelecimento, data source, implementation. É um encadeamento, mas aqui a gente vai mudar. Então, a gente vai melhorar esse código. Pronto. Deixa eu ajustar aqui direitinho. Esse cara aqui para baixo. Manda esse cara aqui para baixo. Deixa eu colocar esse daqui para cá. Pronto. Então eu chamo o Calable e ele vai mandar para o use case isso daqui. E o use case lá dentro vai pegar a implementação do repositório. O repositório pega a implementação do data source e vai resolver. O código assim fica feio, mas a gente vai melhorar esse código. Tá, joia? Então deixa eu agora a gente testar isso realmente, né? Bom. Opa. Bom, a gente precisa agora de uma aplicação que consuma isso daqui. Eu optei em criar um projeto de biblioteca para tudo isso, porque nada aqui é executável. Tá bom? Nada é executável. E eu estou criando um projeto que só tem estabelecimento por enquanto. Depois a gente vai ter que mudar isso daí, porque ele vai ter mais coisas. Tá? Eu vou criar aqui na solução um novo projeto. Ele vai ser um projeto de console. Aplicação de console. Tá. Esse cara aqui. Próximo. Nós vamos chamar ele de posto de gasolina. Posto de gasolina eu coloquei, deve ser posto de combustível, né? Eu já dei o nome errado, tá? Deve ser posto de combustível. Posto de gasolina console application. Próximo. Ok. Aqui ele está usando uma situação que é nova também no C#, nova não, desde a versão 9, né? Ele não tem mais um main, ele tem métodos que são executados, pode ter o main, mas são métodos que ele executa sim, e que sem necessidade de ter um main, tá bom? Lá no canal também tem um vídeo sobre isso daqui. Aqui o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós vamos usar o nosso projeto de biblioteca. Então, precisa adicionar ele nas dependências, tá bom? A gente vai ver que mesmo assim ele vai dar um problema que não vai funcionar. Mas eu já vou adicionar a referência dele aqui. Ó. Projetos. Estou no lugar certo. Solução. É aqui, ó. Estou no library, tem que ser na console. Adicionar a referência. Pego o library. Gravo ele aqui. E já vou definir ele como de padrão. Projeto de inicialização. Aí o que eu preciso chamar? Eu preciso chamar o meu controlador. Que está na camada de apresentação.
chamar esse cara. Aquele interno vai dar problema, tá bom? Mas, tranquilo. Vou chegar aqui e vou dizer, chama esse cara, ficar virado assim, dá um torcicolo, uma dor no pescoço. Ó, ele não achou nada, tá bom? Ele não achou nada. Por quê? Porque essa minha classe aqui do controlador, ela está como interna. Aí lembra que eu falei, ela só vai ser visível dentro daquele projeto de biblioteca. Para o controlador isso não dá, porque ele vai ser acessado pela interface visual do usuário. Então eu vou chamar ele de public. Ele vai ser public. O resto que ele vai chamar é internal. Então todo mundo vai poder ver lá dentro. Tá bom? Nós podemos ter problemas às vezes com a entidade. Deixa eu ver o que ele está dando de erro aqui. Olha aqui o problema. Ele já está dizendo o seguinte: o entity ele tem uma visibilidade inferior que a desse método, porque ele é público, está dentro de uma classe pública. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar esse cara e ele vai ser utilizado mesmo por outro, né? A gente coloca ele aqui como público também. Vamos ver se tem mais erros. Agora diz que não tem. Então, tá bom. Vamos aqui no program. Deixa eu ver se agora ele enxerga. Está com erro aqui, deixa eu ver se é esse erro. É esse daqui mesmo, ele não está achando esse cara. Deixa eu dar um use. Pode ser que falta dar um build, só isso. Vamos ver aqui. Isso. Ok. Já melhorou. O que está faltando? Eu acho que ele pede um argumento, né? Ele pede uma entidade. É isso? Ele pede aqui, ó. Ele não tem construtor. Tudo bem. Só que eu quero chamar esse cara aqui. Vamos ver aqui. E faltou a primeira coisa, o new. Tem que criar a instância da classe. Aí depois disso, eu vou chamar o label. Depois disso, eu preciso mandar uma entidade para ele. E deixa eu colocar só o estabelecimento. Se ele importa isso daqui, ok. E vou chamar aqui, vou mandar para ela. Eu preciso de um nome, né? Porque o ID ele cria sozinho. Vou chamar aqui um posto medianeiro. Ok. Vamos executar esse cara e ver o que acontece. Vamos ver o console, se vai dar algum erro. Compilação bem sucedida. Rodando. Ele veio aqui para a tela, para o meu computador. Tá? Ele executou. A gente não viu nada. A gente não está vendo nada porque está em memória. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara, vamos fazer um teste gambiarra aqui só, tá bom? Tá, então vou chamar aqui posto Matelândia. E agora nós vamos lá no nosso data search, na implementação. Não é esse daqui, é o da memória. Esse daqui. E vamos fazer o seguinte, quando ele entrar aqui, nós vamos fazer assim. For each. Aí eu vou pegar aqui no estabelecimento.
nesse cara aqui. E eu vou dar um console line do estabelecimento. Posso pegar e fazer assim, ó. Então vamos à orientação a objeto. Eu vou pegar esse estabelecimento ID e eu vou sobrepor aqui, mas aqui não é o lugar de fazer isso, tá bom? Só para a gente ver rápido. Depois eu vou tirar isso daqui. Override o string. Eu vou retornar para ele aqui uma interpolação de string e vou chamar aqui de ID. Aí eu coloco aqui o estabelecimento ID, 2 pontos, mais uma interpolação, o nome e fecho. Bom, aqui depois tem que sair daqui. Vamos voltar aqui para esse cara. Eu vou escrever aqui o estabelecimento. Eu digitei errado. Estabelecimento. Tá. Ele está exibindo as coisas antes de registrar. Tá bom? Então vem aqui no programa, vou de novo executar ele. Então o console. Vamos ver. Deu algo errado. Deixa eu ver aqui o programa como está. Registrar o controle. Então, vamos depurar. Deixa eu fechar tudo isso aqui. E vou pegar esse cara aqui. Colocar um breakpoint. Vamos executar e ver o que acontece. Ele chega aqui, né? Uma coisa está estranha. Está rodando? Ali estava só compilando. Deixa eu ver. Tá. Ele não chegou lá. Ele já mostrou aqui para fechar. Então vamos depurar de outra maneira. Ver o que está acontecendo. Vem aqui nesse cara. Crio aqui 2 breakpoints. Está depurando, deixa eu ver aqui. Iniciar a depuração, é isso mesmo, tá vendo? Ele chegou aqui. Então eu quero ver quando ele chega nesse calable, o que está acontecendo. Vou colocar aqui um breakpoint e continuar. Chegou aqui. Agora eu quero chegar. Eu acho que eu sei o que faltou. Eu não estou executando o método. O que está faltando aqui? É que existe uma maneira da gente, instanciando a classe, ela já executar um método, tá? Que é o calable, que eu não consegui ver aqui, eu ver depois. Ó. Ele tem que executar esse calable. Não, tá ali, tá o calable. O calable. Só que eu não estou mandando. Não, eu tenho que colocar aquele calable que está lá em cima, o calable do controller. Agora tem que mandar o calable do use case e mandar para ele o estabelecimento ID que eu recebi. Bom, faltou isso daqui. Vai funcionar agora.
E não estava chegando lá no repositório nem no data source. Deixa eu colocar esse cara aqui. Eu vou executar de novo. Vou perder um erro aqui. Ele deu um erro porque eu estou mandando, ó, olha aqui, aquele repositório antigo, que eu usei só como exemplo, tá? Ele não tem valia para a gente. Para evitar esse tipo de erro, eu vou matar esse cara aqui. Desse contrato existe, mas esse DS Implementation não existe. Então eu vou tirar ele daqui. Vamos ver onde ele está dando erro e vamos corrigir. Em algum lugar ele está dando erro. Deixa eu dar um mute aqui, ó. Eu não posso mandar aquele DS assim, né? Eu tenho que mandar o in memory. Esse que eu tenho que mandar. Agora vamos executar. Ó, olha aqui em cima, ó. Tá bom? Ele funcionou. Agora vamos fazer o seguinte. Porque a primeira vez que ele executou, o que aconteceu? Não tinha nada. Estava vazio o repositório. Ele não mostrou nada. Quando eu chamei a segunda vez, já tinha um elemento. Ele exibiu. Agora, se eu pego e eu mudo aqui, vou mudar. Para depois de ele executar. Vamos ver. Tirar esse breakpoint. Olha lá, isso que já estava, posto Medianeira e posto Matelândia. Ele mostrou o posto Medianeira primeiro, porque ele executou a inserção do posto Medianeira. Aí depois ele executou a inserção do posto Matelândia. O que ele fez? Ele mostrou que já existia o posto Medianeira e já existia agora o posto Matelândia. Tá claro isso para vocês? Então, está funcionando. Só que olha só o que nós tivemos que fazer. Usamos aí quase 3 aulas, para fazer uma implementação básica. Tá bom? Mas e agora? E se eu quiser implementar isso em um arquivo físico? Implementar isso em um arquivo físico, um arquivo TXT. O que eu preciso mudar? Mais um Data Source Implementation. O resto funciona. Tá bom? Vamos tentar fazer isso. A gente tem um tempinho de aula ainda. Tá. Depois eu vou trabalhar melhoria de código com vocês. Tá bom? Refatorar. A gente tem coisa que precisa melhorar. Então eu venho aqui, e vocês falaram. Opa, aqui. Então ela está parada já. Eu vou pegar aqui no meu Data Source Implementation, vou copiar esse cara. Pego ele. E vou mudar o nome dele aqui para... Opa, é verdade. Obrigado. Tá, isso daqui. Coloco em File Implementation. Aí eu venho aqui, abro ele, mudo aqui para em File Implementation. O que vai mudar? Esse comportamento aqui, ó. Isso que vai mudar. Então vamos ver aqui como é que a gente escreve em disco. C# write file. Vamos ver. Vamos gravar em um arquivo de texto. Aqui. Tem async, está fazendo async. Eu não quero async agora. Perdi um arquivo. Aí ele está usando async e há necessidade de usar async, tá? Porque o que acontece? Quando ele vai escrever em disco, ele não consegue te garantir que ele vai escrever na hora que você está mandando. Porque pode ter algum processo rodando no disco, o disco pode estar lento, o disco pode não ter espaço,
Então ele precisa dizer para você o seguinte: olha, eu vou executar isso, mas eu não garanto que eu termine agora, mas a hora que eu terminar eu te aviso. Tá bom? A ideia de métodos assíncronos. Então vamos pegar aqui esse carinha, ó. Ele está definindo já o método como async e tem que ter isso aqui, ó, o async e o task. Então a gente vai ter que fazer algumas mudanças no nosso código. Primeira coisa, esse nosso método aqui, ele vai ser do tipo, deixa eu ver aqui só, é na definição do... É difícil usar o teclado aqui. É na definição do método, é o tipo de dado que ele retorna, tá bom? Eita. Eu, hein? Vou ver aqui para minha tela agora. É o tipo de dado que ele retorna. Então vai ser aqui um async test. Ele vai saber que esse cara precisa retornar, vai trabalhar de maneira assíncrona. Vamos voltar aqui. O que eu estou pesquisando aqui, gente, para vocês verem que a gente tem quase tudo, tá bom? Na rede. Vamos pegar aqui esse cara. Copio ele e venho para cá. Light all lines, assim que... Deixa eu ver se lines lá o que ele tinha na realidade aqui uma lista, eu acho que ele tinha um array. Ó, ele tem um array separado e vai gravar tudo. Vamos ver o que a gente consegue resolver. Eu posso pegar aqui esse meu objeto que veio, tá bom? A gente vai ver depois a situação de escrita. Eu vou mandar para ele um W. Eu vou pegar e mandar o quê? O estabelecimento ID, estabelecimento entity que eu estou recebendo. Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Aqui ele está usando write all lines. Então eu não quero write all lines, eu quero write. Será que não tem só um write? All line, estou querendo. All lines. All text. Pode ser o all text. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que ele está dando reclamação aqui. Aí ele disse que não. Ó, que legal aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, que não consegue converter o argumento do estabelecimento ID para um nulável. O que isso quer dizer? Que esse método ele pode receber um valor nulo e não escrever nada. Tá certo? Oi? Ele precisa, ele não consegue converter uma string para uma string nulável. Deixa eu verificar. Aqui a gente pode fazer assim, ó. Vamos ver se dá certo. Eu posso colocar aqui um cara id only, ou esse aqui funciona. Id only quer dizer, não funciona. Id only, chamar aqui de entidade, é igual estabelecimento aí de prototipo aqui. String nulável, ele pede um minúsculo, string nulável, entidade, estabelecimento entity. Porque ele vai retornar uma string. O read-only não aceitou aqui porque ele tem que estar definido fora da classe, e daí ele garante que ele continua dizendo que não é nulo aqui. Então esse cara deveria ser nulável. Deixa eu pegar ele aqui. Tentar forçar esse string aqui, ver se ele aceita. Ele aceitou.
Veja que eu tive que forçar. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, vou forçar aqui. Vou ver aqui. Ver. Não, ele não aceitou aqui. Então eu vou voltar lá e vou deixar minha string no lado aqui, daí ali eu vou usar o entidade. E que erro que ele está dando? Oi? Tá chatinho. Ah, tá chatinho. Oi. Onlines? Não, eu estava onlines, mas eu não quero onlines. Deixa eu só tirar isso daqui. No comentário daqui. Tá. Deixa eu tirar isso. Deixa eu ver que erro que ele está dando. Tá. Ixi, não é possível guardar um. Ah, tá. Aqui é que eu não coloquei o async. Eu acho que ele tem o async aqui. Deixa eu ver. Async, isso. O await só pode ser usado com métodos assíncronos. E em C# existe a convenção que os métodos assíncronos terminam com a palavra async. Sem o async, era uma invocação síncrona. Tá bom? Então aqui precisa ser assíncrono. Vamos ver. Eu falei antes, mas tinha o await ali? Eu coloquei o await, já tinha. Ele já tinha. Ele só não tinha chamada ao async aqui. E daí para isso eu mudei aqui, coloquei o async e o task. Bom? Isso vale para linguagem como Flutter ou alguma coisa do C#? Não, vale praticamente todas as linguagens têm chamadas assíncronas. Não, eu quero dizer, o await. Isso. O await só pode ser invocado em um método que é assíncrono. Se eu tirar aqui o async task e deixar o void, no caso do C# ele precisa do async e do task. Tá? Se eu deixar aqui o void, é para ele dar o erro aqui no await. Ele não vai usar o await porque ele precisa ter o async definido. Diz aqui, ó. Bom? Então, o async ele diz que ele é assíncrono e o tipo de retorno dele é um task. Eu consigo trabalhar o que ele está retornando. Aqui no exemplo, eu acho que ele não trabalha o task, o retorno. Ele não trabalha o retorno. Então, está assumindo que vai dar tudo certo. Tá. Aqui, deixa eu ver onde a gente pode gravar esse arquivo. Deixa eu dar aqui um C, // temp. Eu acho que eu tenho isso daqui. Dá para ficar fácil da gente achar. Deixa eu gravar tudo. Deixa eu ir no program. E vou deixar só uma chamada. Tá. Eu preciso ver outra coisa aqui. Deixa eu só verificar quando eu chamo aqui o controller. Aqui, ó, ele está mandando a implementação do in-memory. Tá bom? Isso não vai dar, mas é normal eu ter que mudar isso, porque eu estou mudando a maneira de persistência. Então aqui eu vou ter que chamar o ds in file. Bom? Então isso é normal, essa mudança. Acho que é só essa. Vamos ver aqui. Ver se não vai dar nenhum erro. Opa, ele deu erro. Vamos ver onde está o erro. Não dá para ler o erro. Deixa eu ver aqui. Tá. O que acontece? Nós mudamos aqui o tipo de dado, confere? Estava void. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó. A nossa interface, ela vai precisar prever sempre que o método vai ser assíncrono e que vai ser teste. Se ele não retornar nada, não tem problema. Mas ele tem que prever que ele retorna um método assíncrono. Tá bom? Mesmo que ele não faça uma chamada assíncrona. Ele ser async não obriga eu ter await. Mas se eu tiver um await, obriga eu ter um async. Tá? Vamos ver se só isso resolveu. Ele tem aqui um outro erro. Deixa eu ver aqui.
Métodos que primam o corpo. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Só pode se usar. Tá. Tira o async daqui. Ele vai retornar o tipo de dado. É o tipo de dado. O async é o método que tem um comportamento. O task é o tipo de dado. Tá bom? Não tem mais nenhum erro. Vamos testar. Não. Vamos ver o que deu de erro. Aqui. Ó. A gente não está usando o in-memory, tá bom? Mas ele está dando erro aqui. Porque aqui eu preciso ter o async e o task. Mesmo que eu não tenha nada ali de await. Mas eu mudei a assinatura do meu contrato. Tá? Acho que agora vai. Vamos ver aqui. Aparentemente rodou. Vamos verificar aqui. Deixa eu jogar para cá. No tempo. Ah, não tem tempo. Então ele gravou isso aonde? Cara, eu não tenho tempo aqui. Deixa eu ver onde que está o nosso projeto. Documentos. Ele gravou aqui de alguma coisa. Aqui está o console application, que eu coloquei o nome grande lá. Aqui no bin, debug, net 6. Ele deve ter gravado em algum lugar isso daí, mas deixa eu fazer uma coisa mais rápida aqui pra gente. Deixa eu pegar aqui e criar uma pasta temp. Vai ser mais fácil isso. Deixa eu voltar aqui. Aqui, deixa eu ver. Ele parar aqui e vamos ver se ele roda legal. Chegou aqui, vamos ver se ele vai dar algum erro. Entidade, vamos ver que tem entidade. Olha lá, tem uma string lá. Perfeito. Aqui, deixa eu executar. Ele executou. Deixa eu fechar aqui o console. Agora deixa eu ver aqui a pasta temp se ele gravou lá. Temp. Tá lá o arquivo. Ó. Olha lá. Vocês viram que nós tivemos um trabalho enorme para criar uma feature. Mas nós mudamos com 3 alterações a persistência daquilo ali. Então a gente pode ter persistência agora para um banco de dados, para um JSON. Tranquilo? Só que a gente não vai mexer agora em mais uma persistência. Tá bom? Nós vamos trabalhar com a recuperação dos dados. Ok? Como é que a gente vai recuperar os dados? Talvez não dê tempo da gente terminar, mas a gente vai fazer isso depois. Deixa eu só corrigir um problema sério aqui. Aqui, ó, deixa eu tentar corrigir, eu não gosto das coisas assim, console. Tá. Se a gente trabalhar com microprojetos, a gente teria um projeto para cada feature. Bom, eu teria um projeto para trabalhar com aqui com estabelecimentos, um projeto para trabalhar com posto, eles seriam totalmente independentes. Isso é o ideal, mas vai ser muito custoso para a gente trabalhar. A gente vai trabalhar com features. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou corrigir isso daqui, ó. A gente vai ter todas as features em um único projeto. Bom, depois a gente pode separar isso daí. E eu esqueci aqui antes de criar uma pasta. Adicionar nova pasta e chamar ela de features. Aqui, estabelecimentos. Ele vai ser capaz de ter que mudar depois os namespaces, tudo, mas vou deixar assim. Muito bem, eu tenho aqui esse cara, tudo direitinho. O que eu preciso agora? Eu quero ler ou a memória, ou quero ler o arquivo. Então a gente precisa criar o quê?
tudo que a gente tem aqui, a gente vai ter que criar. Vamos ver o domínio primeiro. A gente tem uma interface para registrar repositório e contract. Nós temos um use case para registrar. Nós temos um controlador para registrar. Nós temos data sources para registrar. Contrato e implementação. E nós temos a implementação do repositório para registrar. Isso vai gerar bastante código para a gente, porque eu vou ter que fazer a mesma coisa para, digamos assim, get all, ler todas as entidades. Tem gente que usa um único contrato para toda feature. Poderia ter um data source, estabelecimentos data source. E tem gente que usa assim, eu já usei em alguns projetos. É legal porque você cria menos arquivo, mas você não sabe, lendo o nome do arquivo, o que ele faz. E isso daí, para um código limpo, para uma arquitetura limpa, é importante. Eu preciso bater o nome no arquivo e entender o que ele faz. Senão eu vou perder tempo. Vou ter que abrir o arquivo tem 1000 linhas, eu vou ter que ler o que tudo está sendo feito ali. Isso não é produtivo, tá bom? Isso quem está fazendo é demorado, vocês viram. Mas depois de pronto, é muito fácil dar manutenção. Muito fácil. Ok? Tira uma dúvida. Pode falar. Assim, existem diversos tipos de arquitetura, BGP, e tudo mais. Quando a gente ouviu essa palavra sobre arquitetura, eu achava que a arquitetura limpa fosse em cima de uma outra arquitetura, mas eu vou entender agora que a arquitetura limpa é um tipo. É um tipo de arquitetura, isso. Mas ela faz parte, o MVC está embutido nela, o MVP está embutido nela. Mas é interessante que ele fala. Que daí, quando é front-end, você não vai usar essas mesmas camadas. Você vai usar camadas diferentes, vai? Não, você pode ter tudo isso daí, porque a tua aplicação que você está desenvolvendo, ela vai ter todas as camadas, né? Você pode ter o teu back-end lá atrás, mas você vai ter um data source para se comunicar com aquele back-end. A fonte de dados não necessariamente é algo físico para o teu projeto. A fonte de dados para um front-end web ou mobile é um serviço web que é consumido. Ele vai retornar um JSON e eu vou manipular esse JSON. E daí você vai ter, por exemplo, as pastas para páginas, componentes, essas coisas, você vai colocar dentro do domínio? Não. Vai criar aqui, dentro dessa feature, deixa eu pegar aqui. É que aqui nós temos projetos diferentes, porque o Visual Studio é assim, o .NET, né? A gente teria aqui uma nova pasta chamada Presentation. E aí tudo que for da camada de interação com o usuário ficaria aqui. Aí você tem telas, você tem o que eles chamam de views, que são os controles, né? Os componentes. Você coloca tudo aqui. E veja que a gente está trabalhando com uma feature. Quando a gente tem muitas features, o que pode acontecer? A gente ter coisas que são o core da aplicação, que a aplicação precisa para startar ou para alguma coisa diferente, e nós temos coisas compartilhadas, que são utilizadas por várias features. Então, daí a gente não deixa alocado dentro de uma feature, porque isso vai ser realocado. Tudo bem? Aqui ainda faltou para a gente, no Data, trabalhar com modelos. Mas nós vamos trabalhar depois com o modelo, na hora que a gente for trabalhar com o JSON. Fazer um exemplo com o JSON, porque o JSON ele vem em texto limpo. A gente tem que mapear ele para uma classe nossa. Mas eu ia perguntar também. Eu reparo que muitas arquiteturas eles usam um modelo, né? Mas aqui você está usando entidade. Né? A entidade ela é limpa. São similares ou tem diferença? Essa pergunta é bem legal. A entidade ela é limpa. Ela independe de fonte de dados, independe do que vai acontecer. Na arquitetura limpa, a camada de modelo está dentro de data. Porque eu vou manipular o objeto que eu recebo para que ele se transforme em uma entidade. Então, o DTO seria dentro. É o DTO. Tem gente que chama de DTO.
que é o Data Transfer Object. Você recebe o objeto, modela ele para a tua aplicação, ou pega o objeto da tua aplicação e modela ele para mandar para o servidor. Tranquilo? Nós vamos trabalhar isso daí tranquilo. Eu não vou começar agora, porque não vai dar tempo de terminar, tá bom? Mas a gente vai ver ainda a persistência em banco de dados, com isso daqui, e vamos ver a persistência consumindo o serviço REST, tá bom? Vamos fazer tudo isso daí direitinho. Tá legal esse tipo de didática para vocês, de dinâmica? Tá tranquilo, sem problema nenhum? Eu vou depois disponibilizar o vídeo, tá bom? Vocês vão estudar isso daqui, vão trabalhando isso daqui. Já tem trabalho para vocês fazerem, projeto de pesquisa para alguns e o projeto do sumário executivo para todos. E tem atividade para todos lá. Tem o questionário, tem bastante coisa lá para vocês fazerem. Percorram a página do Moodle toda para vocês saberem tudo que tem que fazer lá. Tranquilo? Maravilha, então. Deixa eu parar a gravação. E aí, pessoal? Cansaram de ver o vídeo? O conteúdo foi extenso? Mas eu acredito que foi importante, foi interessante você tê-lo assistido. A gravação, o áudio pode não ter ficado em uma qualidade muito boa, mas é devido aos recursos utilizados em sala de aula na universidade. Vocês puderam ver nesse vídeo uma introdução ao Clean Architecture, criamos as nossas entidades, criamos casos de uso, criamos contratos e implementações para a fonte de dados, os data sources, trabalhamos um pouco de polimorfismo por meio de herança através de interfaces, que é a ideia de trabalhar com contrato, né? O objetivo legal da orientação a objeto é sempre trabalharmos com contratos. Criamos repositórios que serão os manipuladores das fontes de dados, dos data sources. Realizamos uma implementação em memória, por meio de coleções. Mocamos alguns dados para popular a nossa fonte de dados. Implementamos um projeto para testar toda essa arquitetura. Depois nós gravamos, mudamos o repositório, mudamos a fonte de dados de memória para gravação em disco, um arquivo texto normal, e finalizamos a aula com algumas considerações. Durante o vídeo, algumas dúvidas dos acadêmicos e acadêmicas também foram tiradas. Então, espero que você possa compartilhar esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, algum contato, alguma crítica, alguma sugestão, acesse o meu Linktree, lá você terá meios de contato comigo e pode postar lá que será tudo bem considerado. Um grande abraço, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe em suas redes sociais. Até a próxima aula.